Então, queridos, hoje é o nosso culto da coisa maravilhosa, né? Eu já começo indicando um livro, A Vontade de Deus, a chave para o seu sucesso. Amém? Temos ali na livraria, é só você procurar. O pessoal responsável, a Rebeca, está aqui, e adquirir esse livro maravilhoso. Aleluia! Você está bem? Amém. Perguntou seu irmão se ele está bem, deu bom dia para ele. Claro que ele está bem, né? Depois desse momento, né? Você orou por ele, ele recebeu a sua oração. Eu creio que se estava ruim, agora ficou bom. Amém? Coisa boa. Queridos, nós vamos falar nesse culto da família sobre princípio da sabedoria. Amém? Diga assim, princípio da sabedoria. Agora eu faço uma pergunta. O que é o princípio da sabedoria? Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios capítulo 9, versículo 10, a parte A somente. Princípio da sabedoria. Quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele o dá deliberadamente. Amém? Ele não retém essa bênção, esse pedido. Peça ao Senhor. Princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10, a parte A diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é importante a gente falar sobre temor ao Senhor. E a gente sabe muito bem que lá fora, essa parte de temor deixa a desejar. Mas, eu não sei você, há um entendimento de que as coisas elas caminham de uma forma que para a gente não é novidade. Agora, o cuidado que a gente precisa ter é se a falta de temor está entrando dentro da igreja. Se a gente entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a falta do temor dá ruim, gente. Dá tudo errado. E quando a gente pensa em sabedoria, tem tanta coisa que a gente lidar nessa vida, né? Questões de família, trabalho, igreja, os nossos negócios. E a gente pode contar com o Senhor, né? Nos pequenos negócios, o Senhor quer fazer parte, Ele quer nos ajudar. Agora, o Senhor, Ele disponibiliza sabedoria para que a gente viva bem. Agora, esse princípio que a palavra traz e é cuidado para a nossa vida, é algo que precisa acompanhar em toda a nossa caminhada, a nossa vida com Deus. Agora, conhecemos os benefícios de se temer ao Senhor? Quais são esses benefícios? Por que a necessidade, por que a importância de cumprir com esse princípio bíblico? Em Salmos 128, do versículo 1 ao versículo 4, eu gostaria que você abrisse para você acompanhar comigo. Salmos 128, do versículo 1 ao 4. Olha só o que o salmista diz aqui. Que interessante. Ele começa assim, ó. Como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Aí ele completa aqui, ó. Você desfrutará o fruto de seu trabalho. É bênção ou não é, gente? Será feliz e próspero. Olha aqui o âmbito família. Olha só que interessante. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Estamos em culto da família, é isso, irmão? Aleluia. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Agora, pensa aqui comigo, é importante ou não é?
Agora, a gente consegue identificar quando existe a falta de temor. A palavra nos ajuda nisso. E com esse entendimento que o temor é importante na nossa caminhada cristã, o cuidado que a gente precisa ter, irmãos, é todos os dias. O nosso comportamento, a forma como lidamos com as coisas de Deus, porque a palavra é o temor do Senhor, princípio da sabedoria. Então, primeiro de tudo, acima de tudo, temer ao Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu estiver envolvido, se existem pessoas ligadas a mim, o Senhor precisa ser o primeiro. E quando se fala em princípio da sabedoria, é justamente dar crédito àquilo que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida, para que a gente seja bem-sucedido. Temer ao Senhor, irmãos, não tem nada a ver com medo. Você está comigo, irmãos? Temor não é medo. Por mais que seja uma linha muito tênue entre medo e temor, às vezes gera uma confusão. Eu pesquisei aqui o próprio termo temor, tanto no hebraico como no grego. Não sou estudante dessas línguas, mas quando a gente pesquisa e tenta aprofundar em algumas palavras, a gente pegar a origem delas, nos ajuda bastante. Olha só no hebraico. Existem duas palavras em hebraico usadas para temor. Uma aqui eu não vou pronunciar, que é bem difícil de pronunciar. Significa medo em geral. São duas palavras no grego que você acha temor. Uma aqui significa medo em geral. E a outra, um temor mais reverencial associado à autoridade, poder e santidade. É esse sentido que a gente precisa entender o que é temor ao Senhor. Amém? E se eu trouxer aqui para o Novo Testamento, fica totalmente incompatível entender que temor é medo, porque em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim, que o perfeito amor lança fora todo medo. Olha só o texto completo. 1 João 4, 18. Não precisa abrir, vou ler para você aqui. No amor não há medo. Repita comigo. No amor não há medo. Deus, ele não tem amor. Ele é o próprio amor. Você está comigo? Aí continua aqui o texto. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Tudo bem? Porque o medo supõe castigo. Pega essa parte aqui, porque a gente vai entrar em alguns pontos, que é muito importante a gente lembrar desse texto aqui. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. É sério isso, né? Isso vai nos ajudar a entrar em algumas áreas que vai nos trazer leveza e cuidado. E uma postura em relação do que é cumprir esse princípio. Agora, eu não vejo o medo totalmente ruim dentro de um contexto. Porque o medo em determinado lugar ou momento, ele pode ser um livramento. Sim ou não, pessoal? Tem um ditado que diz que quem não morre afogado é quem tem medo. Não é verdade? Você vê o corajoso lá, o camarada que não tem medo, olha para o mar batendo. Esses dias eu fui para a praia com a minha esposa e eu vi muita gente com medo ali. No final das contas, ninguém morreu afogado. Porque, provavelmente, se tivesse um corajoso, não tivesse medo, ia entrar e ia se dar mal. Agora, o problema do medo é quando ele é descontrolado. E o medo descontrolado se transforma em pavor. Você está comigo? Mas deixa eu completar aqui. Eu falei com vocês que o que mais nos ajuda a entender esse princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, é na língua hebraica. Agora, o que diz no grego?
para a gente entender. Já no grego, temos essencialmente uma única palavra. Essa aqui dá para pronunciar. Phobeo, que é a raiz da palavra relacionada à fobia. Porque fobia também é considerado medo. Agora, você não tem que ter fobia de Deus. Você não tem que ter medo de Deus. Porque, irmãos, o medo, em determinado momento, comparado com o próprio temor, é muito parecido. Porque tem muita gente que, às vezes, ela tem um determinado comportamento, seja diretamente ao Senhor, até a própria pessoa, por causa de medo. E pode se assemelhar também a uma pessoa que tem um certo temor, dentro dessa linha, dessa visão que nós lemos aqui, em uma palavra em hebraico, que é reverência, autoridade, né? Poder e santidade, reconhecimento, respeito. Você está comigo? Muito tênue é a linha. Mas o interessante é que o comportamento é muito parecido, porque tem muita gente que pode usar o próprio medo para oprimir as pessoas, para brecar uma pessoa. Eu vim de um tempo, irmãos, graças a Deus a luz chegou para a minha vida, que o meu comportamento estava associado mais ao medo. E eu sei que tem muita gente na igreja assim. Medo. Lembra daqueles termos, né? Deus com aquela mão enorme, né? Deus vai pesar a mão. Irmão, já ouvi muito isso. Não faça isso, não, Deus vai pesar a mão. Aí você deixava de fazer. Irmãos, eu imagino Deus com a mão desse tamanho, na sua cabeça, em cima e até o chão, afundando, né? E outros termos mais, que tem um outro aqui que eu até coloquei, estreito de Jeová, não é verdade? Leito de não sei o quê. Lembra do leito? Moenda. Eu falei, Jesus está moendo caldo de cana? Não é possível. Mas outro dia eu estava conversando com o André, não sei se eu me lembro, se ele se lembra disso, lembra disso, né, André? Que muitos líderes, sabendo que Deus ele não faz isso, preferem adotar esse tipo de mentalidade ou de termos, porque é uma forma de colocar a igreja no eixo. Você está comigo? Então, eu sei que, alguns até falam assim, eu sei que isso não acontece, mas se eu liberar ou falar que Deus não faz isso, já era. Como é perigoso isso, irmãos. E a gente aqui tem uma visão muito alinhada no que diz respeito a trabalhar com temor, não com medo. Quantos dizimistas nós temos aqui na igreja? Quantos dizimistas? Dá o dízimo. Levanta a mão, não fico com vergonha não. Mesmo que você dá de vez em quando, levanta a mão. Pela fé você é um dizimista. Há pouco tempo estava conversando com a minha esposa, né? Eu fiquei até condenado, meu Deus do céu, naquela ocasião. E eu falei que a gente aqui não tem um controle dos dízimos, né? Não tem aqui quadro de dizimista, bota o cartão lá, o nome de você, a pessoa vê quanto ganha, né? Tem um cartão lá, o SPC do céu, né? Quartinho para prestar conta. Aqui não tem isso. Estou falando de coisas que às vezes acontecem por aí. E aqui a gente ensina as palavras a temer ao Senhor e a devolver o que pertence a Ele. Sem medo, culpa, condenação, ameaça de pastor, ameaça do tesoureiro aqui, que é a Andréia, ameaçando, fulano, cadê o seu dízimo? Alguém aqui já recebeu ligação aqui, cobrando dízimo? Não vai acontecer, né, Andréia? Em nome de Jesus. Fulano, eu estou vendo aqui, de acordo com meus controles, que você está 3 meses sem dar o dízimo. Já está inadimplente. Não tem isso aqui. Não tem isso aqui, irmãos. Graças a Deus. E aí eu conversei com o irmão, pastor, sobre isso, né? Aí ele, rapaz, eu gostei dessa ideia, isso é bíblico. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Aí ele implantou na igreja, na igreja dele. Tirou todo o controle, os nomes do cartão. Sabe o que aconteceu? Mais da metade da igreja deixou de dizimar. Agora que não estão vendo, não sabe que eu estou dando, então eu não vou dar mais não.
Olha a motivação errada. Então, a gente prefere, às vezes, não ter um caixa fictício, porque é um caixa fictício, onde as contribuições são debaixo de um medo, de uma ameaça. Porque a gente sabe o resultado que é dar com alegria. Porque a gente sabe muito bem o que é contribuir com a motivação correta. Porque a gente sabe muito bem que essa contribuição envolve temor, não medo do devorador, migrador, destruidor, cortador. Não é verdade? E a gente precisa se medir, principalmente os antigos. Eu, como membro do corpo de Cristo, como era a minha vida antes, debaixo de um medo? 100% fiel. Aspas. E agora que luz chegou, que o relacionamento em amor já não é mais 100%. Vocês estão entendendo? Então, temor. O foco é o temor. Não vou entrar no mérito da questão do medo. Não vou colocar o medo como vilão de tudo, porque tem situações que o medo, dentro de um contexto, porque é humano, ele pode ser considerado até um livramento. Agora, no que diz respeito a Cristo, é totalmente diferente. Porque a gente sabe muito bem que, por causa do pecado, o medo entrou no mundo. Lembra disso? O relacionamento que Adão tinha com Deus de conversar na virada do dia, quando o pecado entrou condenação, entrou medo. E é por isso que a gente tem ainda dificuldades para entender que temor não é medo. Você está comigo? Esse negócio de medo é tão sério que é possível as pessoas não terem nem medo de Deus, mas ter medo da liderança. Você sabia que tem gente que tem medo do pastor? Tem, gente. Passa no gabinete assim, ó. Ali na frente do gabinete. Ô, rapaz! Amém. Agora, entenda que a palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o amor de Deus, ele foi derramado no seu coração. Agora, a mente precisa ser renovada. Amém? Ele é o seu pai. Diga assim, Deus é o meu pai. Aleluia. Aleluia. Devemos mudar medo para temor. Medo para temor. Tem um texto aqui, não precisa abrir. E olha só que interessante, até aproveitando a oportunidade. O livro de Provérbios é recheado de versículos que fala de temor. Muita coisa. Por que será? Por que será que eu e você precisamos entender, aprender que temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Amém? Provérbios 19, 23, eu vou ler um aqui. Diz assim, ó. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Se eu voltasse aqui no texto que nós lemos, em Salmos 128, olha só que não tem, você percebe que não tem nada a ver medo, temor. No primeiro versículo diz assim, ó, Salmo 128, 1. Como é feliz aquele que teme o Senhor. Agora, se eu lesse assim, ó, como é feliz aquele que tem medo do Senhor. Não soaria esquisito para os ouvidos? Você está comigo? Não é medo, mas sim consideração, respeito e crer que Ele é bom. Agora, repetindo aqui esse versículo que nós lemos, Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida,
Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Quem faz o certo, descansa. Não é verdade? Quantos aqui querem viver tranquilos, em paz? Agora, perturbação existe para quem vive quebrando princípios. Lembra que eu falei que dá ruim? Dá ruim, gente. Como é que vai buscar encontrar paz num ambiente, numa vida, onde só se vive quebrando princípios? Onde o princípio pelo qual nós estamos ministrando aqui, que é o temor do Senhor, isso passa longe. Dá ruim, gente. Você está comigo? Agora, de vez em quando a gente depara com as situações, não aqui, irmãos, mas em qualquer lugar, né? Eu sei que você já viu isso. Já viu aquela cara de prejuízo? Cara de que está devendo? É interessante quando a gente começa com uma pergunta assim, ó, tá tudo bem? Né? E dependendo da forma como você pergunta, tá tudo bem? A pessoa fica assim, né? Oi, fulano, tá tudo bem? A pessoa... Aí imediatamente você entende, tá devendo alguma coisa. Fez alguma coisa. Já viu criança, né? Criança quando apronta. Fulano, aí vem, oi, mamãe, oi. A mãozinha fechada aqui, ó. Você estava onde? Eu estava ali. Você estava fazendo o quê? Não. Então, a gente cumprindo esse princípio, a gente se livra dessas coisas. Para de andar com aquela cara de prejuízo, de que está devendo alguma coisa. Medo de ser pego. Vão me achar aqui. E a gente viveu uma vida de fake news. Agora, a sabedoria de Deus vai nos livrar dessas coisas. Amém, irmãos? E vai chegar um tempo em que esse estilo de vida, você vai ter muita dificuldade de viver. Mesmo que, em determinado momento, você sofra um dano. Mas é importante você ficar livre disso. De ficar vivendo uma vida debaixo de um medo, de uma opressão. Amém, irmãos? Você quer viver bem? Sim ou não, pessoal? Olha só, outro versículo aqui em Provérbios. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Meu Deus do céu. Eu não sei se você está conseguindo pegar isso aqui, mas é algo muito sério. Agora, como está claro para a gente que temor do Senhor não tem nada a ver com medo, o que é, de fato, temer? O que eu posso identificar na minha vida? Não na vida do meu irmão, é minha vida. Porque o propósito aqui é checar o nosso coração. Porque daqui procede a fonte da vida. Aqui começa aqui. O que eu posso identificar quando eu saio desse princípio? Quando não estou cumprindo esse princípio? Porque, irmãos, às vezes dentro de uma conjuntura onde culturalmente as pessoas fazem, de repente, dentro dessa conjuntura, há uma quebra total de um princípio. Não há temor algum. Onde as pessoas vêm fazendo e começam a fazer também. E daqui a pouco vira uma cultura. E quando a gente olha para a palavra e vê, isso não está legal. Isso é falta de temor. Quando às vezes o pastor, de uma forma até meio macro, tenta corrigir algumas coisas, mesmo que às vezes não detalhando muito, e fala assim, gente, isso é falta de temor. Esse comportamento é falta de temor. Porque o pastor Marcelo é muito chato com relação a se movimentar na hora do culto. Irmãos, porque em qualquer outro lugar, no fórum, você não vê essa movimentação, não. Às vezes deixamos de fazer coisas num ambiente fora daqui, mas aqui...
Então, temor envolve consideração, respeito e valorização daquilo que está acontecendo. E principalmente na hora que está lendo um texto, não é para ninguém se movimentar. Deixa eu dizer uma coisa para você, que dentro de uma cultura aqui judaica. Você sabia que os judeus, isso continua até hoje, antes de escrever as escrituras, eles vão lá, lavam as mãos. Lavam as mãos. Acho que tomam um banho, acho, né? Acho que eles tomam um banho. Para escrever a palavra de Deus, vão lá, tomam um banho. Meu Deus do céu. Ah, religiosidade. E eles olham para a gente aqui e falam, rapaz, que falta de temor, de reverência. Irmãos, o Espírito Santo se entristece. E aí tem uma palavra sendo ministrada ali, a pessoa podendo esperar um pouquinho. Dá para ir até o final. Porque no cinema ele fica lá 3 horas assistindo O Vento Levou. Mas não sai. 3h30 o vento levou, né? Agora na igreja, vai ver 10 minutos de culto. Está apertada. Pastor, está proibido de ir ao banheiro? Não, irmãos, pelo amor de Deus. Não distorce tudo, não bagunça tudo. Vamos focar na palavra. Eu sei que tem casos aqui, gente com problema que precisa estar indo ao banheiro. Grávidos e grávidas, não cá, grávidos, ó. Grávidos. Grávidas, né? Precisa ir ao banheiro. A gente está tomando um medicamento lá, precisa ir ao banheiro. Agora, o que me assusta